Pedro negou Cristo por 3 vezes. Hoje, às vezes, usamos Cristo para aparecer diante de uma câmera. Pense nessa situação. Uma menina, uma criança, ela se levanta num avião em pleno voo, com uma Bíblia na mão e começa a pregar. Talvez a pergunta não seja sobre essa criança. Talvez seja sobre por que a fé moderna parece precisar tanto de palco. No silêncio de um pátio, Pedro negou Cristo 3 vezes, não diante de reis nem de tribunais grandiosos, mas diante de pessoas comuns. E talvez seja justamente isso que torna Pedro tão humano. Porque a negação nem sempre acontece por ódio, às vezes ela acontece por medo, autopreservação, necessidade ou por fraqueza. Mas hoje, talvez exista uma outra forma de negação. Uma negação mais moderna, mais performática, mais silenciosa. Não negar Cristo para sobreviver, mas usar Cristo para aparecer. Esse é o primeiro episódio do quadro 3 Pedros de Negação. Curta, comente, compartilhe. Você também estava com Jesus, o Galileu. Este homem estava com Jesus, o Nazareno. Não conheço esse homem, não conheço esse homem. Este não é um quadro sobre heresias da internet, mas sobre aquilo que os comportamentos humanos revelam sobre nós mesmos e talvez sobre como ainda continuamos negando Cristo, até mesmo diante dele. Nos últimos dias, viralizou o vídeo de uma menina, uma criança de apenas 10 anos, se levantando no avião, com a Bíblia na mão, para pregar a palavra de Deus. Ela foi imediatamente contida pela tripulação, porque existem regras da ANAC sobre esse tipo de atitude. E antes de qualquer coisa, eu quero deixar algo muito claro. Esse vídeo não é sobre a criança, não é para atacar uma criança, é sobre a nossa condição humana. Não é sobre humilhar ninguém, não é sobre expor pessoas, não é sobre transformar um ser humano em alvo. Porque, sinceramente, eu acho que o problema mais profundo dessa história nem é a menina, nem é a criança. Talvez ela seja apenas o reflexo de algo muito maior que está por trás dela. Quando eu assisti o vídeo pela primeira vez, eu percebi algo bem estranho. Não era apenas uma criança falando. Não foi um movimento espontâneo. Havia um microfone de lapela ligado, ou seja, um som muito claro, muito nítido a uma distância da filmagem. A câmera principal que filmava estava distante, tinha enquadramento, tinha uma preparação, havia uma captação de áudio bem limpa do que estava acontecendo. Aquilo não parecia um impulso, um movimento espontâneo. Não tinha espontaneidade naquilo. Parecia uma cena de construção. Levava a crer isso. E talvez seja aqui que começa a nossa primeira negação. Então, a primeira negação é quando o sagrado deixa de ser vivido e começa a precisar ser performado, teatralizado, combinado para que ele exista. Porque existe uma diferença muito grande entre testemunho e evidência. O testemunho nasce naturalmente da experiência, mas a evidência precisa de palco, precisa de câmera, de circulação, de repercussão. E talvez a pergunta mais dolorosa não seja: uma menina falou de Jesus dentro de um avião? Não. Talvez a pergunta seja: por que a fé moderna parece precisar tanto de palco, tanto de um script? Então, eu faço uma filmagem, gera uma polêmica, aparece em todas as redes sociais, todo mundo fala. Por trás disso tem algo. E não é a menina.
Então, o Evangelho possui um paradoxo. Ele deve ser proclamado. Cristo mandou anunciar, mandou pregar, mandou testemunhar. Mas o Novo Testamento inteiro também luta contra outra coisa, de que ninguém fala. Parece que esquecemos sobre isso. A espiritualidade performática. A religião como aparência, a fé como construção de imagem, o sagrado usado para projeção pessoal do ego. Isso não começou na internet. A internet apenas potencializa algo que já é profundamente humano, a necessidade de ser visto. E talvez seja aqui que Pedro ainda vive dentro de nós, porque Pedro negou Cristo para sobreviver. Hoje, às vezes, usamos Cristo para aparecer. Isso é assustador, porque o nome de Deus começa lentamente a atender não mais às boas novas, mas às necessidades narcísicas do próprio homem. A fé deixa de servir ao Evangelho, e o Evangelho começa a servir à construção simbólica do eu. A segunda negação talvez seja ainda mais silenciosa. A negação do próximo, de quem está ali à volta. Porque um avião em voo, mesmo que ele tivesse parado, taxiando, não é praça pública. É um espaço coletivo fechado, que existem regras. Ali existem pessoas cansadas, pessoas ansiosas, pessoas que têm medo de voar, mas precisam voar. Pessoas dormindo, outras descansando, se preparando para algum evento. Pessoas de outras religiões, pessoas em sofrimento. E talvez uma das coisas mais esquecidas do cristianismo moderno seja exatamente aquilo que Cristo mais ensinou, o amor ao próximo. Porque o Evangelho nunca foi chamado a destruir a convivência humana para provar sua existência. Isso é importante, porque às vezes confundimos desordem com ousadia espiritual. Mas nem toda exposição é coragem. Às vezes é apenas uma necessidade humana de evidência, de se expor, de ter aqueles momentos lá, os 15 minutos de fama. E aqui chegamos à terceira negação. A terceira negação é a mais dolorosa. Ela acontece quando adultos transformam o sagrado em mecanismo de projeção. E eu não estou falando apenas dessa situação. Estou falando de algo bem maior do que isso. Uma geração que parece incapaz de viver qualquer experiência sem transformá-la em conteúdo. Tudo precisa ser gravado, tudo precisa circular, tudo precisa viralizar, até a própria fé, até o nome de Jesus. E talvez o problema não seja uma menina falando de Cristo. Talvez o problema seja nossa necessidade de transformar até o nome de Cristo em evidência. Porque existe uma diferença entre anunciar Jesus e instrumentalizar Jesus. Instrumentalizar a religião, instrumentalizar a Bíblia, versículos, frases soltas, aleatórias, sem lógica alguma. Uma diferença entre testemunho e espetáculo. Uma diferença entre fé e performance religiosa. E talvez uma das tragédias espirituais do nosso tempo seja justamente essa. O homem moderno não consegue mais apenas viver, ele precisa ser visto vivendo. E no fim, talvez 3 Pedros de negação, que é esse bloco, que é esse quadro, exista exatamente por isso. Porque Pedro continua acontecendo, e muito. Não apenas quando alguém abandona Cristo, mas também quando o usa, quando o transforma em projeção, em próprio palco, em ferramenta de evidência, em script
de algo que vai ser divulgado, falado e deixar alguém ali, um adulto ali, em evidência. Pedro chorou ao perceber quem realmente ele era. Uma pessoa diante do divino. E talvez a pergunta mais difícil não seja quem está negando Cristo. Talvez a pergunta mais difícil seja quantas vezes nós também fazemos isso sem perceber. Esse foi o primeiro episódio de 3 Pedros de negação. E talvez o mais assustador em Pedro é que ele nunca parece totalmente distante de nós. Nós todos aqui. Eu, você, as pessoas que estão à nossa volta. Se você ficou até aqui nesse vídeo, ajude o canal a crescer. Se inscreva, curta e principalmente comente aqui dando sua opinião. Ela é muito importante. Muito obrigado, que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Verbum Dei lux et vita, veritas sancta revelata, est fides